Olá, meu nome é Arthur, sou professor de filosofia e queria fazer com vocês, do primeiro ano, um pequeno resumo da aula de hoje de filosofia. Nós tivemos nossa segunda aula de filosofia e hoje falamos sobre atitude filosófica, para ficar bem claro e também principalmente para chegar até os colegas que não puderam estar na aula presencial. Gostaria de comentar um pouquinho sobre as coisas que nós falamos na aula de hoje. Bom, o que vem a ser a atitude filosófica e por que nós chegamos nesse tema, antes de mais nada? Melhor do que fazer uma definição de filosofia, penso que seja importante nós entendermos o que é o pensamento filosófico, o que é o agir filosófico e quais são as ferramentas que essa disciplina nos dá. Nós temos as disciplinas de biologia, de física, matemática, e nós muitas vezes não nos preocupamos tanto em definir essas disciplinas, senão simplesmente praticá-las e entender pouco a pouco quais são os objetos de estudo de cada uma delas. Com a filosofia não deve ser diferente. Mais do que, obviamente, o nome filosofia tem o significado, que é amor à sabedoria, só que o agir filosófico, essa ação como disciplina, ela depende de algumas ferramentas que nós vamos com o tempo exercitando e aprendendo quais são. A primeira das ferramentas que são importantes para a filosofia e que gera essa atitude filosófica é o pensamento crítico. E o que vem a ser o pensamento crítico? A primeira dimensão do pensamento crítico é uma dimensão negativa, ou seja, é uma dimensão de desconfiar de todas as coisas que as pessoas acreditam, às vezes sem ter muito senso crítico sobre as coisas, ou todas as coisas ou simplesmente duvidar de todas as coisas que aprendemos, que ouvimos e que nos ensinam, inclusive, seja na escola, na família, nas nossas relações pessoais. Nós, como todas as pessoas, temos uma porção de crenças. Não só crenças religiosas, mas também algumas crenças que enfim, nós simplesmente, se alguém nos pergunta a hora, aí a gente vai dizer que horas são, mas nós não paramos para pensar sobre o que é o tempo e por que eu tenho que... E será que essa hora que eu digo, qual é a relação dela com o tempo real? Existe um tempo real? Ou julgamos uma coisa ou uma pessoa como uma pessoa bela, ou uma coisa bonita, e não nos perguntamos, mas qual é o critério de beleza? Nós utilizamos para comparar aquela coisa e dizer que ela é bonita, ou aquela pessoa e dizer que aquela pessoa é bela. Qual é o critério de beleza que nós utilizamos para as coisas? Nós simplesmente falamos, nós simplesmente acreditamos e aprendemos uma série de coisas. Então a primeira atitude filosófica significa duvidar, duvidar dessa beleza que todo mundo acredita, duvidar da ideia de saúde mental, de loucura e saúde mental, por exemplo, duvidar do tempo que nós temos, duvidar, um exemplo muito simples que veio na aula de hoje, alguém comentou, tem um doce que chama pelota, né? Nós temos certeza que dentro vem chiclete, mas por quê? O que me garante que não vai ter, sei lá, feijões? Vocês lembram muito bem daquele doce que comiam no livro também, no filme Harry Potter, né? Que havia aqueles feijõezinhos mágicos e que podia ser qualquer coisa dentro daqueles feijãozinhos mágicos. A vida é assim, no fim das contas. A atitude filosófica é colocar-se diante do mundo e esperar qualquer coisa que possa acontecer. Então, duvidar daquelas ideias prontas, daquilo que nos dizem que sempre funciona assim. A segunda atitude filosófica é a atitude da investigação. Eu não duvido das coisas simplesmente para ser um cara chato, para ser o cara do contra. Eu duvido porque eu quero conhecer mais. Então a atitude filosófica ela também tem uma dimensão positiva. A atitude filosófica e o pensamento crítico têm uma dimensão positiva, porque eu vou atrás da verdade, eu vou atrás das coisas. Às vezes, simplesmente para confirmar aquilo que as pessoas já acreditam. Eu vou comer todas aquelas pelotas e vou ver que realmente tem chiclete nelas, né? Mas eu investiguei, né? Ou então eu vou além
quando alguém me pergunta a hora e eu quero conhecer o tempo, eu vou além desse conhecimento, eu descubro o que é o tempo, que é um conceito, por exemplo, depois vocês podem conversar com o professor de física, o conceito de tempo é um conceito muito importante na física, é um conceito que está mudando, e não é mais o que os nossos avós, nossos pais pensavam sobre o tempo, já não é mais o que se diz hoje, o que as pessoas no senso comum, o que as pessoas por aí falam do tempo, não tem nada mais a ver com o que o tempo é em si mesmo. Porque chegou um momento que alguém duvidou das crenças e passou a investigar o tempo. E começou a perceber relações do espaço, descobriram os buracos negros graças a essa investigação sobre o tempo. A tecnologia wireless, a tecnologia Wi-Fi, a tecnologia 3G, 4G que nós temos também se deve muito, muito a pessoas que se colocaram em dúvida aqueles paradigmas que estavam estabelecidos, aquelas ideias que todas as pessoas acreditavam e foram além. Portanto, a atitude filosófica depende, em primeiro lugar, de um pensamento crítico, que tem duas dimensões. Duvidar das crenças e das coisas que todas as pessoas dizem que nós aprendemos e investigar. Não significa ser uma pessoa do contra, não significa ser uma pessoa amarga, que não gosta de nada, que não aceita nada que as pessoas dizem. Não, é uma pessoa que quer saber mais, que quer ir além. E essa atitude filosófica é muito importante nas nossas aulas e aquilo que vai vir daqui em diante. Vocês estão começando o caminho do ensino médio, e não apenas para a disciplina de filosofia, mas para todas as disciplinas das que vocês vão aprender ao longo do caminho, vocês vão precisar cultivar essa atitude crítica, essa atitude filosófica em relação à vida. E especialmente depois, quando adultos, já no trabalho de vocês, nas pesquisas que vocês vão desenvolver, olhar para o mundo e perceber que ele é uma caixinha de surpresas, que ele é esse confeito mágico do filme do Harry Potter, em cujo pacote pode vir qualquer sabor diferente. Assim é o mundo. Assim é o mundo para aqueles que se decidem pensar e se decidem investigar e conhecê-lo cada vez mais. Não se contentem com aquilo que está pronto, busquem melhorar cada vez mais o mundo e o saber. Essa é a atitude fundamental daquele que pensa e daquele que quer buscar o seu lugar no mundo. Bom, essa foi a discussão da aula de hoje, uma motivação também para o caminho que vai vir em seguida. Na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre uma outra ferramenta filosófica importante, que é o conceito. Então, aguardo vocês na próxima aula e até a próxima.